pensar a energia nos edifícios do futuro. Antes de 2020, o ano que marcou o início da pandemia e com ela o início de muitas perturbações na economia, o consumo mundial de energia final distribuía-se por 3 grandes setores de atividade: edifícios, indústria e transportes. Em 2019, os 3 setores representavam uma mesma fração do total, 29%, ou seja, pouco menos de 1/3. Estamos a falar de uma quantidade extremamente elevada de energia, cerca de 120 exajoules, o equivalente a 120 com 18 zeros à frente. O exajoule é o múltiplo do joule, a unidade tradicionalmente utilizada para medir energia. A energia utilizada pelas plantas é 10 vezes superior a este valor, mas essa é energia solar, totalmente renovável. O mesmo não se pode dizer da energia utilizada nos edifícios, que provém grande parte dos combustíveis fósseis. Da queima desses combustíveis resulta a emissão de 9 mil milhões de toneladas de dióxido de carbono equivalente por ano, uma referência utilizada para quantificar os gases com efeito estufa. Estas emissões representam 18% das emissões globais. Para estudar a energia nos edifícios, devemos ter em consideração 2 conceitos distintos: as fontes de energia e os portadores de energia, ou vetores energéticos. Relativamente às fontes, a maior parcela de energia é obtida pela queima de combustíveis, em que 37% são de origem fóssil, como é o caso do petróleo, do gás natural e do carvão mineral. E 20% de biomassa, isto é, queima de lenha de uma forma tradicional e pouco eficiente. Para além destas fontes de energia, existem também as fontes de energia renovável, utilizadas diretamente nos edifícios e que são fundamentalmente a energia solar, geotérmica e biomassa não tradicional. Estas têm vindo a aumentar, mas ainda só representam 6%. Good. This is good. That's good, right? Good. Okay. Os vetores energéticos que armazenam e transportam a energia podem ter origem em fontes de energia fóssil ou renovável e chegam aos edifícios através das redes elétrica ou redes urbanas de calor. A eletricidade representa 33% e as redes urbanas de calor 6%. As redes urbanas, não muito comuns em Portugal, são redes de entrega direta de calor produzida em centrais e que chega ao consumidor através de redes de distribuição de água quente. Se nada for feito, o consumo de energia nos edifícios continuará a aumentar a uma taxa de cerca de 4% a cada 10 anos. What? Oh, no! Nos últimos anos têm sido feitos muitos esforços técnicos, políticos e económicos para reduzir o desperdício de energia. Estes traduzem-se em incentivos à eficiência energética, que consiste na utilização de menos energia para garantir o mesmo serviço. No edifício, isto significa proporcionar conforto, bem-estar, segurança e todas as comodidades necessárias utilizando menos energia. A primeira palavra para caracterizar os edifícios e os seus sistemas é eficiência, pelo que se criou uma escala de cores em que o A, verde, representa maior eficiência. As estratégias de construção e reabilitação dos edifícios são múltiplas, pois dependem muito do clima. As mais comuns são a utilização de materiais isolantes e vedantes para reduzir as perdas de calor, a boa exposição solar para garantir o calor e a iluminação dos espaços, a proteção das janelas do excesso de radiação solar e a utilização de equipamentos e sistemas de energia eficientes. A Agência Internacional de Energia aponta para uma mudança na utilização das fontes de energia, o que se dá o nome de transição energética. O conflito entre a Rússia e a Ucrânia veio trazer este tema para a agenda política, pois evidenciou a fragilidade de muitos países à dependência externa dos combustíveis fósseis.
O que podemos esperar que aconteça nos próximos anos? As expectativas para as próximas décadas são de um aumento no consumo de energia disponibilizada pelas redes, sobretudo elétrica, a par de utilização de energias renováveis de uso direto no local de consumo. Desta forma, poderá reduzir-se a queima dos combustíveis fósseis e a queima pouco eficiente de biomassa. Nas últimas décadas, com o interesse crescente pelo aproveitamento da energia renovável, procurou-se explorar uma nova função para os edifícios. Para além de consumidores, espera-se que estes sejam também produtores de energia, ou seja, edifícios prosumidores. O caso extremo deste conceito seriam edifícios que conseguem produzir toda a energia que consomem, de modo a que o balanço entre o consumo e a produção seja zero. Daí que sejam considerados edifícios de balanço zero. Porém, ao longo do dia e das estações do ano, o consumo de energia nem sempre é igual à produção. Pensemos numa casa com painéis fotovoltaicos que produz eletricidade. Durante as horas de sol, poderá estar a produzir mais do que precisa e à noite vai sempre precisar de eletricidade, pois não produz. Para que esta casa seja autossuficiente, precisará de um sistema de baterias para armazenar energia. Um conjunto muito maior de edifícios, ligados em rede, pode resolver parcialmente parte do problema, pois, por estarem ligados, podem suprir as necessidades uns dos outros. A ligação em rede dos edifícios exige um vetor energético versátil, pelo que se tem verificado uma tendência crescente para a eletrificação dos edifícios residenciais e de serviços. Esta estratégia pode não ser suficiente para resolver o excesso ou o déficit de eletricidade. Por isso, é preciso que os edifícios tenham uma terceira característica. Para além de energeticamente eficientes e de balanço zero, sejam flexíveis na utilização de energia. Esta gestão pode ser feita de uma forma inteligente, pela antecipação ou adiamento de alguns usos, as máquinas de lavar, o carregamento do carro elétrico, as bombas de circulação para filtragem da água da piscina. Outra estratégia passa pelo armazenamento térmico através do pré-arrefecimento ou pré-aquecimento dos elementos construtivos dos edifícios, as paredes, as lajes. É possível também desligar temporariamente os sistemas de aquecimento e ventilação e ar-condicionado em períodos de pico, sem prejuízo do conforto dos ocupantes. Outra forma é acumular calor em termoacumuladores inteligentes. No futuro, para além da etiqueta energética, que é indicativa da sua eficiência, os edifícios serão classificados pela sua aptidão inteligente, através do indicador SRI, Smart Readiness Indicator, que quer dizer Indicador de Aptidão Inteligente, que nos diz quão preparados os edifícios estão para fazerem uma gestão inteligente da eficiência energética e da flexibilidade.